Nós estamos iniciando mais uma aula e agora nós vamos falar sobre livre-arbítrio. E esse é um tema muito bom, mas bem mal compreendido hoje em dia. As pessoas confundem bastante o conceito de livre-arbítrio. E eu quero trazer para você uma ideia, mesmo que rápida, mas uma ideia que te dê um panorama real daquilo que é o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? A gente está falando então de livre vontade. Livre vontade. Então, a gente precisa compreender qual é o conceito de livre-arbítrio. Livre vontade, ou seja, uma vontade com liberdade. Então, liberdade do quê? É liberdade no sentido de que é a capacidade de fazer aquilo que é agradável a Deus. Então, a capacidade de fazer aquilo que é agradável a Deus. Então, a gente está falando de uma vontade que é livre para fazer aquilo que é agradável a Deus. E a pergunta que eu faço é, sua vontade é livre? Todo mundo fala que todos nós temos livre-arbítrio, todos temos livre-arbítrio. Mas a sua vontade é livre para fazer a vontade do Senhor? Para agradar a Deus? Na verdade, o que nós temos é uma escravidão e não uma liberdade, escravidão do pecado. Nós não somos livres, nós não temos livre-arbítrio, porque a nossa vontade está totalmente ligada com o nosso coração. A nossa vontade está totalmente ligada com a nossa natureza. Então, nós sempre vamos escolher, nós sempre vamos fazer a partir da nossa natureza, a partir do nosso coração, a partir das nossas intenções. Então, o fato é que nós não temos livre-arbítrio porque a nossa vontade, as nossas intenções, a nossa natureza está corrompida pelo pecado. E para que a gente consiga fazer escolhas que sejam agradáveis a Deus, a gente precisa da intervenção do próprio Deus, a gente precisa da graça do Senhor, a gente precisa da atuação do Espírito Santo. Então o fato é que nós não temos liberdade sem Cristo, nós não somos livres. Nós só temos liberdade a partir de Jesus, a partir da salvação que Cristo nos dá, e ainda assim uma liberdade que luta ainda contra os nossos desejos pecaminosos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso que eu estou falando, que eu estou dizendo aqui. O fato é que nós partimos da ideia de que liberdade é a capacidade de fazer o que é agradável a Deus. E nós não temos condições de fazer o que é agradável a Deus sem a atuação do Santo Espírito do Senhor, sem a atuação da regeneração que vem do nosso Deus, da obra de Jesus Cristo. Então, a nossa vontade não é livre, porque nossa vontade está ligada aos desejos do nosso coração, está ligada à nossa natureza, e a nossa natureza é pecaminosa. Os desejos do nosso coração são desejos que mostram uma escravidão do pecado. Então, quem tinha livre-arbítrio? Aí eu vou passar aqui meu slide para você poder acompanhar. A ideia é, antes disso, eu quero ler contigo Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixei a Bíblia lá embaixo, mas aqui dá para a gente acompanhar. Jeremias, capítulo 13, versículo 23. E a gente vai seguir aí a estrutura dada por Agostinho, tá? Das 4 frases que definem para a gente uma ideia melhor sobre liberdade, sobre livre-arbítrio, tá certo? Nós vamos seguir essa estrutura aí. Mas eu quero ler antes Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Que diz assim: Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer bem, estando acostumados a fazer o mal? Vou ler de novo. Pode acaso o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Isso é possível? Não, claro que não. Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? O que o texto está falando? A gente faz aquilo que é da nossa natureza. Um animal, um leão, se você coloca frutas e coloca carne para ele comer, você acha que ele vai comer o quê?
Ele vai comer carne, porque é da sua natureza. Então a ideia é que nós seguimos a nossa natureza. Então como que a gente pode ter livre-arbítrio se a nossa natureza está corrompida pelo pecado? Então, quem tinha livre-arbítrio? Quem tinha livre-arbítrio? Os únicos que tiveram foram Adão e Eva. E aí vem a primeira frase: posso não pecar. Eles eram os únicos que podiam dizer que não poderiam pecar, que tinham escolhas, porque tinham escolha sobre pecar ou não pecar. Eles eram os únicos que poderiam fazer escolhas realmente agradáveis a Deus, né? Porque eles tinham escolha. Porque Deus criou o ser humano livre. E se Deus criou o ser humano livre, significa que Adão e Eva tinham realmente escolha de pecar ou não pecar. Eles escolheram pecar, é fato. Eles escolheram pecar. Mas eles tinham condições de fazer a escolha contrária a isso. Então eles eram os únicos que poderiam dizer posso não pecar. Depois de Adão e Eva, a gente tem a segunda frase: não posso não pecar. A segunda frase traz uma ideia para nós clara de que nós não tínhamos, depois que o pecado entrou no mundo, não há condição do homem não pecar. A gente já nasce pecaminoso, pecador, com uma natureza pecaminosa. Portanto, as nossas escolhas são sempre desagradáveis a Deus, sempre contra o Criador. Nós fazemos escolhas que quebram ou que vão contra aquilo que Deus determinou para nós, contra os mandatos dados por Ele. Então, o fato é que nós não temos condições de não pecar. Depois o homem, depois da queda, não tem condições de não pecar. Ele vai pecar sempre, porque ele é miserável, porque ele é pecador. Então, com a entrada do pecado no mundo, o homem perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual. Então, com a entrada do pecado no mundo, o homem perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual. É isso aí. E a gente vai ler aqui rapidinho. Vamos ler Efésios 2:1. Vamos ler apenas um. Fica aí para você ler depois os outros. Que diz: Ele vos deu vida, estamos vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tá, isso aqui já faz uma ponte com o que a gente vai falar da obra de Jesus e do fato de que Jesus nos salvou, Jesus nos regenerou, nos trouxe salvação, e por conta disso, por conta da ação, da graça de Deus, a gente pode não pecar, que é a terceira frase. Então esse texto de Efésios 2 já faz ligação com a outra frase. Porque nós temos, sem Jesus, uma vontade que é totalmente escrava do pecado. Né? Então, você vai para a obra de Cristo, você observa o que Jesus fez, a salvação dada pelo Senhor, e aí você pode não pecar. O que é isso? É o fato de que o Senhor nos regenerou, o Senhor nos transformou e nos deu a possibilidade de resistir ao pecado. Sem Jesus, a gente não consegue resistir. A gente não consegue sozinhos vencer o pecado. Aí Jesus vem e trabalha e molda e regenera a nossa vontade, de forma que agora, após a conversão, a vontade humana, mesmo sofrendo influência da corrupção, consegue resistir ao pecado. E aí a frase posso não pecar. Existe a possibilidade de eu não pecar. Eu ainda peco? Sim. A minha vontade ainda está influenciada pela corrupção, pelo pecado? Sim. Mas essa influência é menor e existe agora uma batalha entre o velho homem e o novo homem. Agora eles estão guerreando. Antes, a minha vontade era totalmente escrava do pecado. Agora não. Agora eu sou livre em Jesus. Uma liberdade que vai ser extremamente consumada e completa quando Jesus voltar. Mas o fato é que hoje nós podemos lutar contra o pecado. Então nós temos uma vontade que foi regenerada. Ainda não foi regenerada completamente, no fato de que ainda existe uma influência do pecado na nossa vida. Mas uma influência que por causa de Cristo é menor e a gente consegue resistir. A gente consegue resistir ao pecado.
Então, a graça restaura parcialmente a liberdade do ser humano. A graça restaura parcialmente a liberdade do ser humano. Aí você tem o texto onde Paulo fala, né, Romanos capítulo 7, 15 e 23, vamos ver o que ele diz. Vale a pena ler. Romanos capítulo 7, versículos 15 a 23, que ele fala exatamente dessa luta, né, da velha natureza com a nova natureza. Romanos capítulo 7, 15 a 23, diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Aí o texto continua: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, o tempo inteiro ele está falando dessa batalha, velha natureza, nova natureza. Então é um texto muito rico nesse sentido. E aí a gente entra na última frase, que é a ideia de não posso pecar. Quando que não poderemos pecar? Quando que não haverá mais pecado? Na glória, quando estaremos com o Senhor Jesus. Então, não haverá mais pecado. Na glória com o Senhor, todas as coisas serão consumadas quando Jesus voltar. Então, o fato é que vai existir um momento em que nós seremos totalmente livres da influência do pecado. Totalmente livres. A nossa vontade estará totalmente livre de qualquer influência do mal. Porque nós estaremos vivendo na glória com o Senhor. Então, seguindo a estrutura, quem possuía livre-arbítrio, humildemente? Quem possuía livre-arbítrio? Adão e Eva. Depois de Adão e Eva, a vontade do ser humano já não conseguia, em hipótese alguma, agradar a Deus, porque nosso coração e a nossa natureza estavam totalmente inclinados para o pecado. Então, a gente entrou na condição de não posso não pecar. Não tem como não pecar. Aí Jesus Cristo vem e nos dá a restauração, regeneração, e a gente pode não pecar. Estamos totalmente livres da influência do pecado? Não, mas nós podemos lutar contra o pecado. E a gente submete a nossa vontade ao Espírito Santo do Senhor, pede direção para que a nossa vontade seja sempre uma vontade que agrade ao nosso Deus. E aí a gente espera, nesse momento, depois de convertidos e salvos por Jesus, nós agora almejamos o dia em que seremos totalmente livres da influência do pecado, que é a época que não posso pecar. Então, não posso pecar é a nossa próxima etapa, a próxima fase do cristão, quando Jesus voltar e nos libertar completamente. Ficam os textos aí para você ler e, além disso, os exercícios para você fazer, tá bom? As perguntas são: o homem foi criado com liberdade de escolha entre o bem e o mal? Simples. Qual foi o efeito da queda sobre a capacidade e liberdade de escolha do homem? Responde aí. Com a conversão, o livre-arbítrio é inteiramente restaurado no homem? Quarta, por causa da influência da velha natureza corrompida, como o crente deve administrar sua vontade? E última, quando é que a vontade do homem voltará a ser plena e livre? Responda as perguntas e envia para mim, tá bom? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, até a próxima aula.